Fala, trader! E aí, pessoal? Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, vamos lá para mais um dia de operações, segunda-feira. Vamos analisar nossas melhores movimentações do dia, é, e trocar uma ideia sobre o dia de hoje, certo? Vamos para o nosso estudo, até para a gente ser o mais breve possível, beleza? Pessoal, seguinte, o mercado abriu basicamente com uma barra doji, certo? E quando nós temos barra doji, pessoal, isso aqui indica o quê? Lateralidade, certo? Segunda barra, uma barra interna. Acabou nesse momento aqui, a gente tinha a possibilidade de fazer um triângulo aqui nessa região, tá? Só que o mercado deixou várias barras com muito pavio, pavio superior, pavio inferior, barras de indecisão, certo? A barra 6 aqui, pessoal, deixa eu ver se consigo dar um pouco mais de zoom para ficar melhor para a gente entender esse começo do dia. A barra 6 foi uma barra de tendência, mas vocês lembram que a gente sempre conversa que uma barra de tendência dentro de uma dentro de uma lateralidade, ela é apenas uma barra solta, ela não tem poder de decisão. A gente sempre pensa o seguinte: lateralidade, venda alto, compre baixo, realiza em região de 50%, certo? E aí o preço começou a subir dessa maneira, sem muitos sinais, né? E aqui nós já estávamos na região do meio dessa lateralidade, não era plausível fazer uma compra nessa região, tá? Quando o preço chegou em forma de cunha nessa região, eu esperava uma boa barra de baixa aqui, né? Pelo menos que tivesse uma amplitude boa o suficiente para a gente tentar comprar, buscar pelo menos uma parcial na abertura ou mínima da lateralidade. E não foi o que aconteceu, né? O mercado deixou barra com pavio. A barra 13, 14 no caso aqui, ela é uma boa barra de venda, porém ela já está na mínima da lateralidade. E aí, a partir desse momento aqui, nós já tínhamos uma lateralidade com mais de 15 barras. Esse preço poderia lateralizar por mais tempo. Pelo menos é a premissa que teríamos para o dia, certo? Eu vou colocando assim, que é para vocês entenderem o que a gente foi fazendo de acordo com o que cada barra ia mostrando para a gente, certo? E aí a barra 15, barra ruim, barra 16, sinceramente é uma barra que está baixa na lateralidade, apesar de ser uma barra que sai da média móvel, não consegui enxergar como venda plausível, certo? E também era uma barra interna. Barra 17, 2G, 18 fechou contida dentro da lateralidade. E aí nós tivemos aqui, pessoal, a barra 20. E aí aqui eu quero conversar com vocês esse detalhe aqui, que é o seguinte: a barra 20, ela é uma barra de rompimento, correto? Foi uma barra que rompeu a lateralidade, uma barra que deixa gap, né? Deixa espaço aqui do rompimento, tá? Tem pavio aqui? Tem um certo pavio. Só que, se vocês prestarem atenção no tamanho da barra, ela tem muito mais corpo que pavio. Então, a gente pode considerar uma boa barra de tendência. O problema dessa barra, galera, é uma barra climática, fundo na lateralidade, certo? Se a gente olhar para o contexto do dia anterior, da sexta-feira, nós tínhamos uma tendência de alta, então poderia simplesmente ser uma barra de desistência dos vendedores. Porém, eu aceitei essa venda na barra 20, porque foi uma barra de rompimento e era uma barra que, se desse continuidade, ela poderia acelerar essa correção, já que nós tínhamos uma movimentação bem climática no gráfico diário no dia anterior. E a tendência no gráfico diário ainda é uma tendência de baixa. Então, assim, gostaria que esse preço tivesse já ido aqui direto, né? E aí ele ia acionar ali
basicamente o gap de média do gráfico diário, certo? Só que ela acabou encontrando mais compradores nessa região. E aí eu aguardei um pouco para verificar como seria o desenvolvimento. Barra 21, uma barra que tem muito pavio, não serviria para comprar. A barra 22, ela foi uma barra doji, então nós temos lateralidade em uma barra. E aí, a partir desse momento, eu já estava atento, né? Porque uma barra de desistência de vendedores aqui, esse preço poderia facilmente voltar para dentro da lateralidade e continuar lateral aqui por mais tempo, certo? Então, quando se formou a barra 23, barra de tendência, galera, eu estopei aqui nessa região, tá? Acabei estopando aqui, porque para mim essa venda já não faria mais sentido. Uma barra que deixou muito pavio, ou seja, encontrou mais compradores que vendedores na região do rompimento. O problema disso aqui é que está abaixo da média móvel. Então, lateralidade é uma premissa do Brooks, lateralidade abaixo da média móvel levemente favorece aos vendidos. Porém, isso não quer dizer que você não possa operar contra isso, tá? Se você tiver o setup, é uma operação de ótima probabilidade? Não é. Mas a possibilidade existe. E várias vezes já fiz esse tipo de operação e voltou para dentro da lateralidade, veio buscar essa região, ou até mesmo se transformou num triângulo expandindo, né? Já que nós tínhamos lateralidade como contexto geral no intraday, certo? Acabei estopando a operação aqui e virei a mão na compra. E aí, pessoal, a barra 23 foi uma barra de armadilha, né? Eu fiquei armadilhado nela, acabei comprando nessa região, esperando que o preço voltasse para dentro dessa lateralidade para fazer uma parcial na região de 50% e buscar a região da máxima do dia, né? E não foi o que aconteceu, né? O mercado simplesmente veio aqui, acionou minha ordem, me armadilhou e aí deixou essa barra 24 e 25, uma ótima barra de baixa. E aí, quando deixou essa barra 25, pessoal, eu inclusive falei no grupo, galera, aqui eu fico atento, porque se esse preço desenvolver aqui, eu estopo minha operação. E meu stop, ele estava exatamente aqui, ó, nessa região, abaixo da barra 21, que é onde eu entenderia que seria a barra de rompimento, correção para dar continuidade, certo? Só que quem estava no gráfico nesse horário aqui percebeu que a barra 28 ela foi uma barra de muita volatilidade, né? Ela acabou pulando, não diria pulando, né? Ela pegou meu stop aqui, só que a ordem só foi executada aqui nessa região. Então, assim, foi até um pouco a mais do que eu estava proposto a perder. E aí, pessoal, fica aquela outra questão que a gente sempre conversa. Se você está disposto a acordar todo dia e fazer sempre as mesmas coisas. Pessoal, barra de rompimento. Entrei, não deu continuidade. 2 barras, cara, eu encerro minha operação, não tem problema. Aceito o stop. Aqui era uma barra plausível para compra. Nós tínhamos uma cunha. Uma cunha tem premissa de pelo menos 2 pernas de ascendente a lateral. E, fora isso, nós tínhamos um contexto de lateralidade, uma falha de rompimento. Inclusive, foi o que eu falei no grupo, pessoal. Vou entrar por uma falha de rompimento. Problema, nós temos as médias e temos uma ótima barra que poderíamos interpretar também como uma barra climática. Só que, inclusive, não sei se vocês perceberam, mas esses últimos dias o índice ele tem feito muito isso. Não que ele não faça, né? Ele já faz isso por bastante tempo. Quem conhece aí as características do ativo, presta atenção nesses detalhes, vê que o índice ele gosta muito de fazer essas armadilhas. E hoje eu caí, né? Mas enfim, faz parte, faz parte. E aí a gente poderia ter interpretado isso como uma barra climática e uma barra que poderia reverter essa região, reverter esse preço. Pelo menos até uma região de 50% eu acreditava que poderia vir até essa região aqui. Só que não foi o que aconteceu, né?
E aí, depois disso, o preço simplesmente entrou numa tendência de baixa, né? Que durou até o fim do dia. E aí fica duas lições para a gente no dia de hoje. E aí, galera, não tem mais nem o que analisar aqui, tá? Sendo bem sincero com vocês. Foi um dia muito fácil para quem conseguiu enxergar e fazer a leitura, não diria da maneira correta, porque no mercado não existe a maneira correta, né? Mas quem conseguiu enxergar o lado certo do dia hoje, foi um dia maravilhoso, né? Um dia perfeito, um dia de tendência de baixa, basicamente desde a abertura do mercado americano ali, né? Porém, pessoal, a segunda lição aqui, duas lições que a gente tira. A primeira lição, nem falei a primeira, né? Fui falar outra coisa. Mas, enfim, a primeira questão é a gente entender que o mercado ele é feito de detalhes. Inclusive, hoje, eu vou falar isso aqui, mas assim, não vou falar nomes nem nada. Mas hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou que ele consegue analisar, né? Consegue ver a parte técnica, mas na hora da execução ele não diria se atrapalha, mas ele não consegue executar de uma maneira correta, digamos assim, tá? Vamos usar essa palavra. E aí, eu entro para aquela parte que a gente sempre conversa, que seria o seguinte, cara, você sabe exatamente o que fazer se essa operação der errado, porque a gente entrar numa operação, pessoal, não é difícil. Você estuda, lê a movimentação do preço, entende os setups, entende que é uma cunha, é uma possibilidade que deu errado hoje, mas que em outros dias mais vezes ela vai pagar, tá? Só que entendam que as operações não existe operações perfeita, tá? A gente fez isso aqui. Era uma boa operação? É algo que eu faria se acontecesse novamente? Galera, acredito que sim, tá? Já que nós tínhamos uma lateralidade, o preço trabalhando abaixo e acima de médias, eu vejo como uma boa probabilidade, tá? Só que o mercado não foi hoje, ok. E aí, o que que a gente faz quando isso não dá certo? Tô falando Thiago Fernandes. Entrei nessa operação, o preço não desenvolveu uma ótima barra de venda, saindo da média móvel. Nós já temos duas barras. A terceira barra era um doji. Eu falei, galera, meu stop técnico ele é aqui. Porém, se a barra 27 fecha uma boa barra de alta, deixando um fundo duplo nessa região, seria até uma região para a gente adicionar um pouco mais de contrato, certo? Isso já estava na minha mente quando eu entrei na operação. Por quê? Porque eu comprei aqui, eu sabia que aqui poderia ter vendedores armadilhados e o preço voltar aqui para fazer um teste desses vendedores armadilhados para que eles saiam sem prejuízo, seria normal, porque eles tentariam fazer isso quando chegasse aqui nessa região, tá? E aí, quando o preço deixa um H2, porém um H2 ruim, eu falei, pessoal, aqui já não faz mais sentido estar estopado, tá posicionado. A barra 28, ela simplesmente abriu, tentou subir, não conseguiu e simplesmente estourou para baixo aqui, foi muito rápido. Então, acabei sendo estopado aqui. E tá tudo bem, galera. Tá tudo bem. Isso aqui tá dentro do meu gerenciamento de risco, tá? Isso aqui não vai me fazer perder um mês inteiro de trabalho. E aí, esse amigo, ele me falou uma situação interessante, que ele falou o seguinte, que ele entra na operação, ou entrava, né, no caso que ele não faz mais isso, e ele colocava, por exemplo, se ele entrou nessa região, o stop dele aqui na barra 21, o alvo dele seria 2x para cima, essa movimentação duas vezes para cima. E aí, pessoal, isso aqui
payoff positivo. Claro, isso aqui é muito importante. Eu acho interessante. Só que, outro detalhe, pessoal, se você comprou aqui, o seu stop é aqui embaixo, mas essa operação deixa de fazer sentido em algum momento, cara, por que segurar uma operação que não faz mais sentido, certo? Essa venda, por exemplo, nós estávamos nessa venda aqui. Onde é o stop técnico dessa venda? Galera, stop técnico aqui em cima da região da lateralidade, porque o preço poderia muito bem vir aqui nessa região, corrigir, certo? Só que o preço não deu continuidade ao rompimento, deixou uma barra com muito pavio inferior, doji, uma barra com muito pavio inferior, basicamente uma barra de compra aqui. Por que que eu vou deixar esse meu preço aqui, me estopar aqui em cima, se aqui deu uma compra, tá? Eu simplesmente estopo aonde eu vejo que a operação não faz sentido. E a questão do 2 para 1. Galera, quando eu entro nessa operação aqui, faço parcial aqui, é basicamente 1 para 1 dessa barra, certo? 1 para 1 da região. Fiz uma parcial, tento buscar 2 para 1, o que o mercado nos der para cima aqui, a gente iria buscar. Só que tem que entender que nem todas as vezes eu tomo esse stop cheio. Hoje foi um stop cheio? Foi, mas nem todas as vezes acontece. Quem participa do grupo vê que se eu entrei aqui, deixou 3 doji aqui, às vezes eu saio com um stop aqui de 100 pontos, 50 pontos que seja, porque a operação deixou de fazer sentido para mim. E no dia que a gente ganha, a gente vai ganhar bastante, certo? Então, o stop técnico, galera, eu uso ele para me proteger disso aqui, ó. Exatamente isso aqui. Se eu comprei aqui, o preço vem em uma barra só e ele já vem rompendo tudo aqui com força, ele me tira no meu stop técnico. Evita de eu tomar um stop muito maior do que aquilo que a minha conta suporta, certo? Vamos supor, claro que não foi uma compra aqui que acionou, mas se você tivesse comprado nessa região e você comprou, o preço acionou e veio, deixou essa barra aqui, não sei quantos pontos tem, mas vamos chutar aqui que essa barra tenha 1.000 pontos, 1.200 pontos. E o seu stop técnico aqui está com 500, galera, o stop técnico é para isso, para garantir os 500 pontos e vida que segue, tá? Garantir que você não vai ser estopado com 1.500 ou 1.200 que seja, enfim, entendeu? E aí é uma lição que fica para o dia de hoje. Hoje, análise, não diria que foi uma análise ruim, nós tivemos aqui toda a construção da estrutura de maneira a entender que esse preço poderia ter vindo a níveis mais altos, mas ele não foi. E o mercado é isso, ele não nem sempre faz o que a gente quer, tá? E aí o importante é que não fez o que eu quis, estopei onde seria meu stop técnico. E outro detalhe, fiz uma operação, 2 operações. O preço caiu mais 2.000 pontos. E aí talvez até possa ser julgado por isso. Mas eu não entrei mais em nenhuma venda. Aqui poderia ser uma venda, correção, uma venda, outra venda. Eu não entrei, porque eu me propus a fazer no máximo 2 ou 3 operações no dia. No dia de hoje, fiz 2 operações. As 2 fui armadilhado e estopado até em regiões assim que diria bem fáceis, né? Digamos assim, questão de armadilhou por poucos pontos, a gente não pegou uma bela movimentação nessa venda. Mas faz parte. Assim como hoje desenvolveu, esse preço poderia simplesmente desenvolver aqui para uma alta e fazer a mesma movimentação de baixo para cima, tá? Isso que faz a gente virar a chave e ser lucrativo, pessoal. Fazer todos os dias a mesma coisa, independente do que o preço faça. Porque a gente toma um stop hoje aqui, amanhã a gente consegue fazer um valor dobrado do stop de hoje, ou enfim, 3 vezes mais, enfim,
ou talvez até mesmo uma vez, mas enfim, sempre que você consegue manter essa disciplina, isso vai se transformar em resultados no longo prazo, tá? A gente nunca pensa só no dia, a gente pensa no longo prazo. Estopamos curto para manter a conta viva e num outro dia a gente conseguir reverter toda essa situação. Beleza? Esse foi o nosso dia de hoje. Um dia muito fácil de, assim, de analisar depois que o gráfico está pronto, né? Aqui a gente teve toda essa confusão. E aí até uma premissa do Brooks, sempre que você começa a ver confusão, barra de sinal compradora, barra de sinais vendedora, lateralidade, barra sobreposta, pavio, indecisão, sempre trate como lateralidade. Só que no dia de hoje tivemos um rompimento, correção com uma barra tentadora aqui, que eu tenho certeza que armadilhou muita gente, assim como eu, e depois disso o preço simplesmente desenvolveu. Beleza? Para quem ficou aí com a gente vendo o nosso recap de hoje, muito obrigado. E se você quiser participar com a gente do nosso grupo de estudos, é só entrar no link aí abaixo, tá bom? Valeu, pessoal. Boa noite.